Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast que a MCI faz para si. A ideia com esse podcast é abençoar a sua vida. Nós vamos ter aqui alguns convidados, pessoas mesmo de Deus, pessoas que vão nos inspirar com aquilo que elas vão partilhar aqui conosco. Cada podcast vai ser um tempo de conversa espontânea para inspirar a sua vida. Então, bem-vindo ao MCI Podcast. E hoje temos conosco uma convidada muito especial, que é a pastora Trina Titles. E ela é filha dos pastores Larry Titles e Debbie Titles, e gostaria de apresentá-la e agradecer já pela sua atenção, por aceitar o convite de estar aqui conosco. E já apresento então a pastora Ada, que vai fazer a tradução para nós. Então, pode já pedir para ela se apresentar. So, Trina, can you introduce yourself, please? Hi, my name is Trina, and yes, my parents are Larry and Debbie Titus, and it's a pleasure to be here with you. They've been to your church, and they already told me how wonderful it is, and it really is a great place to be. Então, ela disse, meu nome é Trina, eu realmente sou filha da Debbie e do Larry Titus, e é um prazer estar aqui com vocês. Meu pai já esteve aqui antes com vocês, então é um prazer servi-los aqui hoje. E por acaso, a vinda dos seus pais aqui em Portugal tem sido sempre algo abençoador para a nação. Eles já pregaram em nossa igreja, os livros, tudo é muito abençoador, e eu admiro muito o seu pai, né, o Larry. Ele tem um ministério assim com uma constância de testemunho, de fidelidade a Deus e de humildade. Então, para mim, realmente, ele é uma referência, e que bom saber que você está a dar continuidade a isso. Então, a gente fica muito feliz. E o tema nosso aqui hoje, pessoal, nosso tema hoje aqui é um tema interessantíssimo, que é legado. E temos aqui uma pessoa que tem autoridade para falar sobre legado. So, I want to thank you, Trina, because it's always a pleasure to have your parents here, your father, here with us. And every time he comes, he's a blessing to this church. He's a blessing to ourselves. I really admire him. And today, the theme for this podcast is legacy. So we're having you here that has this authority over you to speak about it. Yes, I can tell you what legacy is. So, eu posso te dizer o que legado é. I came upstairs to have dinner here at the church. Então, eu subi aqui, né, na parte de cima da igreja para ter jantar com vocês. And the table was set beautifully like a banquet. E a mesa, ela estava muito bem arrumada como um banquete. This is legacy. E isso é legado. This was because of my mom's legacy. E isso tem a ver com o legado da minha mãe. When I say the name Debbie Titus, quando eu digo o nome Debbie Titus, to most people that means a beautiful table. Para a maioria das pessoas isso significa uma mesa muito bonita. All over the world, my mom spoke about the importance of the table. Ao redor do mundo, minha mãe falou sempre da importância da mesa. And she gave wisdom to so many women to set their table. E ela passou essa sabedoria para muitas mulheres arrumarem as suas mesas, prepararem as suas mesas. This is what Proverbs says. It is wisdom to set your table. Então é isso que está em Provérbios, né, que diz que com a sabedoria você arruma a sua mesa. So this is legacy. Então isso é legado. Legacy is something that lives beyond you. Porque legado é algo que vive além de você. My mom went to be with Jesus in December. A minha mãe, ela já foi se encontrar com Jesus, isso em dezembro. She had battled cancer for 4 years. Ela já lutava contra o câncer há 4 anos. And we were confident that she was being healed.
E nós estávamos assim confiantes de que ela já estava sendo curada. Initially, the doctors told us she only had 2 months to live, E inicialmente os médicos disseram que ela só tinha 2 meses de vida. and she lived 2 additional years. E ela, na verdade, viveu 2 anos mais. In these years, she and I spent much time together. E nesses 2 anos nós passamos muito tempo juntas. And it's a pleasure to carry her legacy. E é um prazer carregar esse legado dela. Que bênção, que história maravilhosa. Eu estava a ver a fotografia de família do Larry e da Debbie e é um legado maravilhoso, né? E você carrega isto com autoridade. E pode falar? Okay, so I was looking at your family picture, a big family picture. This is so beautiful. And in this picture cares so much of this legacy of your family. Yes, my grandmother is turning 100 years old. Então, né, a minha avó, ela completou 100 anos de idade. And so she has great grandchildren. E ela já tem, né, tataranetos. So I'm in the middle of 5 generations. E eu estou no meio aí de 5 gerações. And we're all doing life together. E nós estamos todos vivendo a vida juntos. My grandmother lives with me. A minha avó, ela mora comigo. And most of what my mom taught, she learned from her mother. E a maioria das coisas que a minha mãe ensinou, ela aprendeu com a mãe dela. Home experience. Então, né, a experiência do lar Making your home a place of love and peace. é fazer do seu lar um lugar de amor e paz. And my grandmother tells E a minha avó, ela diz that this is the kind of home that she grew up in. que esse foi o tipo de atmosfera de casa que ela cresceu. And I remember this. E eu me lembro disso. My great-grandparents Porque os meus bisavós had a home of love and peace. tinham uma casa assim cheia de amor e paz. It was not uncommon for me to walk into their home and hear them interceding. Então era muito comum eu entrar pela casa deles e os encontrar intercedendo. And I would go to their living room and they don't even know I'm there and they're on their knees just praying out loud before the Lord. Então, muitas vezes eu estava assim chegando devagarzinho na sala de estar, eles nem sabiam que eu estava ali, vendo que eles estavam orando em voz alta ao Senhor. And my grandma used to say, I want to have a home just like I grew up in. Então, a minha mãe, ela costumava dizer, eu quero ter uma casa exatamente como a que eu cresci. My mom said the same. E a minha mãe, a avó dela disse isso, e a minha mãe também. I want to create a home just like the one I grew up in. Ela também disse isso, eu quero crescer em uma casa como a mesma casa que eu cresci. I say the same. E eu digo a mesma coisa. I want to have a home of love and peace, Eu quero ter uma casa de amor e paz. just like the home I grew up in. Assim como a casa que eu cresci. My daughters and sons As minhas filhas e os meus filhos are saying the same thing. estão dizendo a mesma coisa. They are creating homes for my grandchildren. Que eles estão, né, preparando essa atmosfera do lar para os meus netos. And the priority is love and peace. E a prioridade é o amor e a paz. This is legacy. Isso é legado. So from generation to generation to generation to generation to generation to generation, Então, de geração em geração em geração em geração. we continue the legacy of the dignity and sanctity of the home. E aí, assim a gente continua o legado da santidade, da dignidade do lar. And what's normal for us E o que é bem assim normal, comum para nós, is revelation for many. é a revelação para muitos. So we decided to become an example as a family. Então nós decidimos ser um exemplo como família. Things like cooking dinner Coisas como preparar o jantar and setting the table e arrumar a mesa. so that during our family dinner every night, Então eles podem, né, desfrutar de jantar em família todas as noites. we have eye-to-eye, face-to-face conversation. Nós temos conversações olho a olho, olhando um no rosto do outro. And most of the time, it's not just our family. E a maioria das vezes não está somente a nossa família. We always include guests. A gente sempre inclui convidados. This is hospitality, Isso é hospitalidade. and this is our legacy. E também faz parte do nosso legado. So that's how it works. É assim que funciona.
Tão bom, tão inspirador. Olha, então, pegando por aí, pela experiência do lar, isso que a sua mãe fez, você fez e agora os seus filhos estão a fazer, a sua mãe decidiu passar isso para outras pessoas. Como foi que ela começou aquele ministério que eu acho tão interessante, em que ela recebia, até onde eu sei, né, ela recebia 8 mulheres na sua própria casa para ensinar essas mulheres a serem realmente ali pessoas que vão deixar um legado. Ou seja, resumindo, queria que você falasse um pouquinho como que a sua mãe pegou aquilo que ela já fazia no lar dela, na casa dela, e resolveu abençoar e inspirar outras pessoas. So, starting from this point that you said, I want to know more about home experience. How your mom started it. As the point as I know, she started with 8 or 10 women in her house, but how she had the understanding to start doing these things, and how you saw it. What is how was it for you to live in a house doing this for other people and creating home experience? So my mom began home experience in the year 2000. Então, a minha mãe iniciou a experiência do lar no ano 2000. And at the time it was just a vision and a notebook. E até aquele tempo era apenas uma visão e um caderno anotado. And then by 2002, she was able to start her very first home experience. Então, lá no final de 2002, ela começou realmente a fazer o seu primeiro experiência no lar. And this is something that she had always done naturally, but it wasn't organized into a curriculum before then. Então, até aquele tempo era algo que ela fazia naturalmente, mas não estava isso organizado como num currículo, como algo programado. So she invited 8 women to her home. Então, ela convidou 8 mulheres para a casa dela. And she spent 24 hours e ela gastou 24 horas teaching them. ensinando-as. And she did this 8 hours at a time. E ela fazia isso 8 horas de cada vez. And it was a beautiful thing because these ladies really looked to her as a mother. Era uma coisa assim muito linda, porque todas essas senhoras olhavam para ela como uma mãe. This was her own home. E era a sua própria casa. She purchased it from money that my grandparents had given her. Ela conseguiu comprar com o dinheiro que os avós dela, no caso, deram para ela. As part of her financial legacy. Como uma parte do legado financeiro dela. They said, we want to give you this before we die. E os pais dela disseram, nós queremos te dar isso antes de morrermos. So that you can buy a home just for your vision. Para que você possa comprar uma casa que se encaixe na sua visão. She called this the mentoring mansion. E ela chamava isso a mansão de mentoria, a mansão de mentoria. They lived in Youngstown, Ohio at the time. Então eles viviam em Youngstown, em Ohio. And it was across the street from their home. E era do outro lado da casa deles. And so the ladies would come and learn from my mom, as a mother would teach her daughters. Então essas senhoras, elas vinham aprender com a minha mãe como uma mãe ensinando uma filha. So at the time, I was home with my 4 young children. Então nesse tempo eu estava na minha casa com meus 4 filhos ainda novinhos, crianças. And we lived in a different state. E nós morávamos num estado diferente. So I just helped periodically when there was an opportunity. Então eu só ajudava assim de vez em quando, né, periodicamente quando eu tinha uma oportunidade. But seasons change. And she moved to Texas. Então, né, a estação mudou e ela se mudou para o Texas. When she moved near me, then I began to work with her. Então, quando ela se mudou mais perto de mim, eu comecei a trabalhar mais intensivamente com ela. And by this time, my children were grown. E até esse tempo, meus filhos já estavam grandes. We really began to take the home experience as a curriculum and impart it to people globally. Então, nós começamos a tornar o Home Experience um programa mesmo e dividir, impartir isso de forma global. My mom actually heard the Lord give her a word to translate the book in Portuguese 10 years before she actually ever came to Brazil.
Então, a minha mãe, ela ouviu o Senhor falar com ela 10 anos antes dela ir ao Brasil, que era para traduzir o livro para português. And she said, Lord, why should I translate this in Portuguese? I don't know even one person that speaks Portuguese. Ela falou, Senhor, por que eu preciso traduzir esse livro para português? Eu não conheço uma pessoa que fale português. I don't know who can help me. I live in Ohio. Eu não sei quem pode me ajudar, eu moro em Ohio. But she met somebody. Mas então ela conheceu alguém. And he began to translate the book one chapter at a time. E aí ele começou a traduzir o livro um capítulo por vez. She didn't have much money, but she would set aside part of her grocery money every week for him to do a few more pages. Ela não tinha muito dinheiro, mas ela separava dinheiro das compras a cada mês para poder pagar ele a tradução. And the Portuguese translation for Home Experience sat in her computer for 10 years. E a tradução do livro ficou lá guardada no computador dela por 10 anos. Uau, muito And bom. yes, and the Lord began to open the door for her to come to Brazil. E aí Deus começou a abrir as portas para ela ir para o Brasil. At the time I was a teacher at Christ for the Nations International in Dallas. E nesse tempo eu era professora lá no Cristo para as Nações, né, em Dallas. And so I was teaching at this Bible college. E eu estava ensinando lá na escola bíblica. And one of my students was Brazilian. E um dos meus alunos eram brasileiros. And I introduced him to my parents. Então eu apresentei esse meu aluno para os meus pais. And at the time, Ana Paula Valadão Bessa was there at CFNI. Então, naquele momento, a Ana Paula Valadão, ela estava lá no CFNI. And her husband was a student there. E porque o esposo dela era estudante, um aluno lá. So he introduced them to my mom. Então, esse aluno dela, apresentou a Ana Paula e o marido para a mãe dela. He just said, I have some people I'd like for you to meet. And my mom said, great, I'll invite them over for dinner. Então, ele falou, eu tenho algumas pessoas para te apresentar. E aí a minha mãe falou, ótimo, venha trazer eles para um jantar. And she began mentoring Ana Paula just because that's what my mom does. E aí ela começou a mentorear a Ana Paula, porque é isso que minha mãe fazia. And my parents had just moved to Texas, and we had not found a place to do the home experience intensives yet. Então, meus pais, eles estavam já morando no Texas, mas ainda não tinha a casa para fazer o intensivo do Experiência do Lar. But they began to have conversations, and my mom shared with her about the Portuguese translation that she had. Então, elas começaram a conversar várias coisas, e aí minha mãe falou para ela sobre a tradução do livro, que ela já tinha essa tradução. Ana Paula got so excited and said, I must bring you to Brazil. Então, a Ana Paula, ela ficou tão assim feliz, e ela falou, eu tenho que te levar para o Brasil. And my mom really loved the ministry of home experience for Brazil. E a minha mãe, ela amou profundamente o ministério do Home Experience, que é a experiência do lar para o Brasil. And this message impacted the nation so much that all over the nation, women are setting their tables. E essa mensagem impactou tanto as mulheres, que existem mulheres de muitas nações que foram impactadas e estão colocando as suas mesas. Including the ladies right here in your church. Incluindo as senhoras daqui da sua igreja também. The ministry went from Brazil to Portugal. Então o ministério foi para o Brasil e de lá para Portugal. And then also we released the book in Spanish. E também nós lançamos o livro em espanhol. And her last ministry trip was to Colombia. E a última viagem ministerial da minha mãe foi para a Colômbia. So I'm continuing home experience in English, Spanish, and Portuguese, and hoping to expand to every language that the Lord opens the door for. Então, eu tenho continuado esse legado da minha mãe, que já temos o livro em português, espanhol e inglês, e queremos ir para qualquer outro lugar do mundo que o Senhor nos levar. Que bom, que bom. Talvez alguma das pessoas que estejam agora a ouvir esse podcast não conheçam detalhes do Experiência do Lar. Eu quero falar um pouquinho, então, para essas pessoas, que é algo fantástico, porque a Dev Titles, ela abriu, na verdade, ela preparou uma casa de uma maneira toda especial, e a cada mês ela recebia 8 mulheres nesta casa, e essas mulheres dormiam, ficavam 4 dias, 3 noites, 4 dias, ficavam nesta casa, e aprendiam de
tudo, como ser uma esposa, uma mãe, alguém que cuida de casa. E o que eu penso é o seguinte, se alguém for fazer isso, a pessoa pode pensar, eu vou dar 4 dias do meu mês para receber pessoas estranhas na minha casa, 8 pessoas, e eu não vou mudar o mundo mudando 8 pessoas. Talvez seja o pensamento de algumas pessoas. Mas a Debbie, ao receber 8 pessoas por mês, ao longo dos anos, ela recebeu muitas mulheres que depois passaram para outras mulheres. Não é assim? So this is also amazing, but there are a few people, women, that are going to watch or listen this podcast, and they don't know about home experience, and maybe they're thinking, wow, how can I do this? Open my house, have people, strange people in my house, and receive them for 4 days, 3 nights and 4 days. How can I share this? How can I do this? And maybe they think, is that really effective to do this? Like few women by the time, but really when you have these small groups in your house, then these women, they are going to spread this, right? To open their homes to and do as your mom did. So explain a little more about it. Well, the Home Experience is a book, and my mom created it to be a coffee table book. Olha só, o Experiência no Lar é um livro e a minha mãe criou para que ele fosse um livro assim de mesa, sabe? It's very beautiful. Porque é um livro muito bonito. And it has 3 parts. E ele tem 3 partes. Essential Biblical Principles. Princípios bíblicos essenciais. Vital Relationship Skills. Então, habilidades vitais de relacionamento. And a Mentor's Guide. E um guia de mentoras. And then it has practical chapters on cooking and cleaning and decorating. E também tem capítulos bem práticos de limpeza, de como cozinhar e de como decorar. So it's a complete handbook for homemakers. Então, assim, é um livro bem completo para aquelas que querem fazer os seus lares. But I think the principles are so good that I am expanding it so that men and couples can also learn this material. Olha, e eu acho que esses princípios, eles são tão valiosos que eu estou expandindo isso para casais e para jovens também. Eu estou expandindo esse trabalho. Que bom. Yes. Você pode pegar então um livro aqui? Podemos mostrar para as pessoas. Yes. Podemos mostrar para as pessoas? I thought. Yes. And I thought, this is so beautiful. So they can show to the Yeah. people. We have a camera here, I see. Yeah. And then you can show it to your people too. Pode mostrar, pastor, para as pessoas o livro. Gente, esse livro aqui é poderoso. Pode abrir aí, ó. Can open it, right? Open it. Abre aqui, ó. Você pode ver, ó que linda. So the Mentor's Guide, what it does is it instructs ladies to invite women in your home around your table. Então, olha só o que acontece. O guia de mentora, ele te ensina todos os passos de como você trazer as mulheres para a sua mesa. So for example, if your table seats 4 people, Então, por exemplo, se a sua mesa ela só cabe 4 pessoas, you would invite 3 others você só vai chamar 3 mulheres and fix them a meal e vai preparar uma refeição. and sit down at a set table and enjoy a meal together. E aí você vai sentar e colocar a mesa e desfrutar daquela refeição juntas. And you teach them the curriculum that's in the book. E aí você, dessa maneira, ensina o currículo que está no livro. So it is like a small group. É como um pequeno grupo, uma célula, sabe? And as you're going through the chapters in the book, Então, enquanto você vai pelos capítulos do livro, you learn in a practical way how to make your home a place of love and peace. você vai aprender de forma prática como tornar a sua casa um lugar de amor e paz. And the beautiful thing is you're learning from a mentor. E a coisa mais linda é que você está aprendendo de uma mentora. And so the lady that is hosting you, Então, a senhora, né, a pessoa que está te recebendo, you're developing a relationship with her. você deve desenvolver um relacionamento com essa pessoa. How do you organize your house?
como você vai organizar a sua casa. How do you cook this great meal? Como é que você cozinha esse maravilhoso jantar And so ou you're essa not just refeição? learning from a book, but you're learning from a mentor. Você não está só aprendendo de um livro como se fosse lendo, mas você está aprendendo com uma mentora. Many women didn't grow up with a mother or somebody to show them these principles. Então, muitas mulheres não cresceram com a mãe que apresentasse esses princípios para elas. And what mentoring does, it engages all 5 senses. So you see, you hear, you touch, you taste. And as all 5 senses are engaged, then you're being mentored and it makes a lasting impact. O que acontece é que a mentoria, ela utiliza os 5 sentidos. Então, você ouve, você vê, você cheira, você sente, né, o gosto, você prova, você toca as coisas. Então, dessa forma, você consegue vivenciar o que é a experiência do lar de verdade. And it's not difficult. It's just a commitment. And we are inspired from Titus chapter 2 that says, older women teach the younger women to love their husbands and love their children and be keepers of their home. Então, não é algo que seja assim muito difícil, mas você precisa se comprometer em fazer o que Tito 2 diz, que as mulheres mais velhas, elas ensinem as mais jovens como amar seu marido, como cuidar dos seus filhos. It's okay for women to work outside the home. É tudo bem que as mulheres trabalhem, né, fora de casa. My grandmother and my mother and myself, we all worked outside the home as well. Todas nós, a minha mãe, a minha avó, eu também trabalho fora de casa. Nós But home trabalhamos. is priority. Mas a prioridade Family é a is casa. priority. A prioridade é a família. And so we are the keepers of the home. Porque nós somos as guardiãs do lar. And we are the ones that set the atmosphere. E nós somos aquelas que ditamos, né, a atmosfera do lar. Muito bom, muito It's bom. amazing. É maravilhoso. Muito bom. E em termos de... isso é tudo tão lindo, né? Tudo tão inspirador. Você se lembra aí de alguns testemunhos que você poderia nos falar aqui, de algumas mulheres que tiveram a vida delas transformadas por essa experiência? This is so beautiful, so great. Do you remember any testimonies of women that you can share with us that had their families or their lives transformed by it? There are so many testimonies. I will just choose a few for you today. Okay. Tem muitos testemunhos, só vou escolher alguns hoje. One lady just last month said to me, this is the first time that I have done something like this. She was in her 30s and she said, the first time I ever ate with silverware at a set table, I was 15 years old. The first time. Então, essa moça, por exemplo, ela vai falar alguns testemunhos, mas ela falou, foi a primeira vez que eu comi sentando em uma mesa que estava toda arrumada com talheres, com tudo. Ela tinha 30 anos de idade. E ela falou que a primeira vez só quando ela tinha 15 anos, depois nunca mais, ela tinha vivido essa experiência na vida dela. In her home, the kids took care of themselves and they just ate with their fingers. E na casa dela, cada filho cuidava de si mesmo e comiam com as mãos. She said, I am going to teach my children how to sit at a set table. E eu vou ensinar os meus filhos agora como sentar a uma mesa posta, preparada. Now I know the importance of it. Porque agora eu sei a importância disso. Another testimony, a E outro lady testemunho. wanted to restore her marriage and she was praying for this. Ok. Essa senhora, ela estava orando para a restauração do casamento. And she began to set her table, invite her husband for a meal. E ela começou a preparar a mesa e convidar o marido para jantar. And even when they were separated, he would come home for dinner. E mesmo eles estando separados, ele vinha para casa jantar. And her friend said, I can't believe you're letting him eat when he's left the family. Why would you serve him dinner? E uma amiga dela falou, eu não acredito que você vai ficar preparando o jantar para ele, mesmo vocês estão separados. But she understood the importance of coming together at the table. Mas ela entendeu a importância de estar juntos na mesa. The scripture says that something very special happens when you invite the presence of Jesus to your table. A palavra de Deus diz que algo especial acontece quando você convida Jesus para sentar na mesa com você. A secular research says something magical happens
happens when families eat meals together at the table. Estudos seculares dizem que algo mágico acontece quando as pessoas se reúnem ao redor da mesa. But we know it's the power of the Holy Spirit. Mas nós sabemos, né, que é o poder do Espírito Many Santo. miracles throughout Scripture happened at the table. Muitos milagres dentro das Escrituras aconteceu ao redor da mesa. And that testimony is my own. E esse testemunho é meu mesmo. My husband had left our family, O meu marido deixou a nossa família. and while we were separated, E enquanto estávamos separados, he wanted to keep coming home for dinner. ele queria sempre vir para casa jantar. A miracle happened in his heart, and he came home. E um milagre aconteceu no coração dele e ele voltou para casa. That was 21 years ago, and now we've been married for 40 years. Isso aconteceu há 21 anos atrás e agora somos casados há 40 anos. Miracles happen at the table in our own family, Milagres acontecem na mesa, na nossa própria família. and every month we have many testimonies about the miracles. Many are on our website. You can read them there. E todos os meses a gente tem muitos testemunhos, sempre, e muitos deles estão no nosso website. Você pode até conferir lá. Our website is homeexperience.global, so that's a great place to read some testimonies. E o nosso website é homeexperience.global. Global, né? Seria em português. E vocês podem acessar porque tem muitas informações lá. Muito bom, muito bom. Eu lembro-me de algumas pessoas da minha família que eles tinham aqueles aparelhos de jantar, de porcelana, aqueles materiais, coisas caras, e alguns que tinham ganhado no dia do casamento. Mas eles nunca abriam aquilo, estavam esperando um dia especial. Parece que esse dia especial nunca chegava, né? Se eles tivessem conhecido a experiência do lar, teriam usado e depois, com certeza, teriam renovado esses aparelhos de jantar. Wow, he just remembered that many people from his family had sets for dinner, you know, all the sets, and they never used All the beautiful dishes. all the beautiful dishes, fine porcelain, and they never used that. And if they knew about this book and these principles, maybe they would open these Yes. boxes and use it with their family. Yes, that's incredible. This is a fantastic curriculum for a church. Since you're a pastor, I want to talk about this. Esse é um assunto muito importante para a igreja. E como o senhor é um pastor, eu queria até falar um pouco sobre isso. And the way to get started is one woman who really feels like she has a gift of hospitality and has a love for home and family. It could start with one person. E a forma de começar isso se o senhor tiver na igreja uma mulher que goste de hospedar, né, que seja hospitaleira, goste de servir e possa começar por ela a fazer isso. She gets the book and then she invites people to her table. Ela adquire o livro, lê-lo, né, e convida mulheres para a mesa dela. And in every group, there's other women who want to multiply it by inviting ladies to their table, and so on and so forth. So we have thousands of groups all over the world, all that started from our very first group at my mom's table. This is the power of multiplication and discipleship. Então, esse é um tipo maravilhoso de multiplicação e discipulado, porque começa de uma pessoa e aquelas mulheres que estão na casa vivenciando, elas vão multiplicar nas suas casas. E foi dessa maneira que minha mãe fez, da primeira turma que ela abriu, e essas mulheres foram multiplicando ao redor do mundo. And I like the curriculum so much that I've actually used this for youth. And I use it for teen girls also. And also young girls. So children and teens. This curriculum is great for all of these people. It's wonderful, wonderful. Olha, esses assuntos, esse currículo, ele é tão rico, tão poderoso, que eu tenho usado com crianças e com adolescentes. Meninas, né? Meninas adolescentes. Eu tenho usado e tem sido fabuloso. Muito bom, muito bom. Aqui em Portugal, pelo que eu entendi, ainda há uma dificuldade de chegarem nesses livros, mas vocês estão aqui, né? No caso, a pastora Trina está aqui em Portugal para dar a algumas mulheres esta experiência do lar e
pelo que eu conversei com ela, ela vai então ver aí maneiras para que nós tenhamos aqui em Portugal acesso a esse livro para abençoar outras mulheres. So he was saying that here in Portugal, it's very difficult to have to purchase the book because of shipping and all that stuff. So maybe he was talking to you if you're thinking ways to bring this book to Portugal so they can have easier access to the book to share this with the people from Portugal. Yes. Well, right now, we're talking to Thomas Nelson about how to make this more accessible in Portugal, and we really need to pray about this. And we have faithful women of God bringing books over in suitcases from Brazil. O que acontece? Até o momento, a gente tem conversado muito com a Thomas Nelson, que é a editora, né? Para encontrar uma maneira de baratear e ver como mandar esses livros para cá. Mas também temos tido muitas mulheres brasileiras, muito assim, de fé, né, em Deus, que têm trazido em suas malas esses livros, né? Que tem feito uma maneira deles chegarem aqui. So we have many groups here in Portugal already. Ada is one of our leaders. Então, a gente tem muitos grupos, né, do Experiência do Lar aqui em Portugal. Eu também, Ada, é uma das líderes. And the Lord makes a way for each leader to get the books they need for their group. E Deus tem feito maneiras para que elas consigam os livros para trazer, né, os livros para as suas turmas. Step 1, you can go to our website and put in your contact information and leave a message that you want to be in a group and you want a book, and we'll help you. Então, para início, você pode no nosso website colocar lá que você tem desejo do livro, né? Que você quer fazer uma turma e nós vamos ajudar vocês com isso também. Yes, and for churches, if you have a bookstore or if you have a way to order books in bulk from Thomas Nelson, put them in your bookstore and make them available to your people. This would be a blessing to your people. E assim, para igrejas que têm livrarias, né, que pode vender livros na sua igreja, também pode conseguir um contato direto com a Thomas Nelson para que eles conseguissem mandar de uma forma mais fácil, né? Ótimo. Olha, parabéns, Trina, porque você reconhece a importância deste material, a importância disso tudo, e você vai estar a dar continuidade àquilo que a sua mãe iniciou. E a sua mãe fez contatos com tantos lugares e você agora está a atualizar esses contatos e, pelo que eu entendi, você está a inovar. Ou seja, para além da experiência com as mulheres, você está a inovar. Fala um pouquinho disso, por favor. I want to congratulate you, Trina, because you are keeping the legacy of your mom, and you know that she went to many places, different nations, and you are also contacting with these people that your mom knew first, and you are continuing doing this, and also you are doing different things and different ways of spreading home experience. Can you share a little bit more about it? Well, I do have a vision to make it easier to get, so I'm working on making the book available in an ebook and also an audio book, and this is part of the vision. Então, parte assim da minha visão de futuro é também ter esse livro em e-book e também em audiobook, né? Sim, e sobre a inovação, porque antes a Debbie fazia com mulheres, né? E agora ela quer inovar para casais e para... Ok. Your mom, Trina, she used to focus on women, but now you are also focusing on couples and teens and kids. So how is your vision for that? Well, women are the keeper of the home. This is what the scripture tells us. Então, a mulher, ela é a guardiã do lar, né? Okay. E a palavra diz isso. But we don't live in the home by ourselves. And so I think it's really beneficial to expand the message to include our husbands and our children. Então, as mulheres, elas não vivem sozinhas, né? Então, é importante estender a mensagem aos maridos e aos filhos também. This is not a status-based curriculum. It's a principle-based curriculum. Esse não é um livro, né, baseado assim, vamos dizer, em instruções. Ele é um livro baseado em princípios. So the biblical principles work for everyone. Então, os princípios bíblicos funcionam para todos, né? Married or single,
Casados ou solteiros. old or young, Mais velhos ou mais jovens. rich or poor. Ricos ou pobres. And in any nation, the principles can be applied to your own life and your own home and family. Em qualquer nação, esses princípios podem ser aplicados nos lares de cada pessoa, né? Muito bom. Muito obrigado por esta conversa muito agradável. Thank you so much for this nice conversation, Trina. It's a pleasure. Thank you for having me, Pastor. E muito obrigado por abençoar a nossa igreja também. Ela pregou aqui hoje na nossa igreja, muito bom. And thank you so much to bless our church today. You preached today for us and it was so nice. E para terminar esse podcast, eu ia pedir para você orar por Portugal, abençoando a nossa nação. And to finish this podcast, I would like you to pray for Portugal and bless this nation. Thank you, Jesus, for Portugal. Obrigado, Senhor, por Portugal. We believe that you want to transform homes here. Nós acreditamos que o Senhor quer transformar lares aqui. And when you do that, the divorce rate will change. E quando o Senhor fizer isso, as estatísticas de divórcio vão mudar. Marriages will be saved. Casamentos serão salvos. Abuse will stop. Os abusos vão parar. Children will feel safe and secure in the homes that they're growing up in. As crianças, elas vão se sentir seguras nas casas que elas crescem. And a new legacy for Portugal will be ignited. E um novo legado para Portugal será evidenciado. We believe that Portugal will have a legacy of marriage and family. Nós acreditamos que Portugal vai ter um legado de casamento e família. I pray for salvation to come to the homes of this nation. Eu oro para que salvação alcance os lares dessa nação. In Jesus' name. Em Amen. nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, pastora Ada, por estar aqui conosco, dando o seu tempo aqui para nós. E muito bom. Espero que todos vocês tenham sido abençoados com esse podcast e vamos trazer mais convidados para que você experimente, de fato, vida excelente. Deus abençoe.